Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around because all my life I've been waiting for. Olá pessoal, nosso assunto essa semana é pular no mar. Vocês devem ter percebido o cenário aqui especial. A gente está na piscina do Sharei Binah aqui em Israel. A piscina está vazia, que agora é inverno, época de chuvas. Bezat Hashem que tem muita chuva aqui na terra de Israel, que a gente está em anos de seca. E escolhemos esse cenário essa semana, que tem muito a ver com o nosso assunto, que é pular no mar. Na Parashá que lemos no Shabbat passado, Parashat Beshalach, relata um episódio muito especial, muito famoso, que é a abertura do Mar Vermelho, Kiryat Yam-Suf. O povo judeu, depois das 10 pragas que tiveram no Egito, saíram do Egito, foram se encaminhando no caminho do Monte Sinai e posteriormente iam chegar na terra de Israel. E depois de 7 dias que eles tinham saído do Egito, no dia 21 de Nissan, eles chegaram na frente do Mar Vermelho. Naquela ocasião, o povo se encontrava numa encruzilhada muito difícil. Na frente deles, um mar que é impossível de atravessar nadando aquele mar. Um povo ainda com velhos, crianças, adultos, um monte de coisas que eles levaram do Egito. Então, um beco sem saída, um mar na frente. Atrás, os egípcios perseguindo eles com um exército gigantesco, com muita raiva, com uma vontade de perseguir os judeus e trazer eles de volta para o Egito. O faraó, que a tal ponto ele estava empenhado nisso, de correr atrás dos judeus, que ele próprio foi e armou sua carroça, uma coisa que um rei em geral tem um seu servidor para arrumar sua carroça. O próprio faraó, ele próprio arrumou sua carroça e atraiu o povo atrás dele. Como que ele atraiu os egípcios? Os egípcios já apanharam feio durante 10 pragas. Como é que ele conseguiu convencer eles a irem atrás dele? O faraó, na verdade, ele tinha uma riqueza maior do que todos os egípcios juntos. O tesouro do faraó era algo fenomenal. Então o faraó falou o seguinte: quem que for atrás dos judeus, ele abriu o tesouro dele e falou: olha, todo mundo que for atrás de mim, podem pegar à vontade, ouro, prata, é de vocês, o principal, vamos trazer os judeus aqui de volta. E assim os egípcios foram com um exército gigantesco correndo atrás dos judeus. Então quando os judeus que estavam sem arma, sem nada de especial, olhando para trás, viram todo aquele exército egípcio, ficaram morrendo de medo. Na frente o mar, atrás os egípcios. Do lado direito, do lado esquerdo era um deserto com animais ferozes, cobras, escorpiões. Uma encruzilhada, não tinha para onde ir. Então o povo não sabia o que fazer. E até que Moshe começou a rezar para Hashem, falou: Hashem, o que a gente faz? A gente está em um perigo. Deus falou para Moshe: Matitzak elai, daber el bnei Israel veisal. Moshe, não é o momento agora de você rezar para mim. Fala para o povo de Israel irem em frente. Mas o povo não entendeu o que é em frente. Mas para onde a gente tem que ir para frente? Não tem aqui uma ponte, não tem nada. É um mar, o que a gente pode fazer? Até que uma pessoa muito especial, o líder da tribo de Yehudá, chamada de Nachshon ben Aminadav, ele teve a coragem e teve a fé em Deus de falar: eu vou tomar iniciativa. Muitas vezes na vida a gente tem que ter a força de tomar iniciativa, de dar o primeiro passo. Mesmo que essa pareça uma coisa impossível, algo de inacessível, mas a gente tem que sempre dar o primeiro passo. Então o que ele foi? Simplesmente ele foi e pulou no mar. Até hoje a gente tem aquela expressão, quando alguém tenta algo de novo na sua vida, dar um passo à frente, ele está pulando no mar, está fazendo algo de incerto, mas está sendo corajoso e tomando essa iniciativa. Então o Nachshon ben Aminadav, ele foi, pulou no mar, ele foi andando e nada acontecia. Não apareceu uma corda que ia puxar ele, um helicóptero, nenhum tapete mágico, nada. Foi indo e foi se afogando. E foi se afogando, se afogando, se afogando, até quando a água já chegou nas narinas dele, ele estava um passo de se afogar. Naquele instante, o mar se abriu. Esse é o episódio que todos nós conhecemos, da abertura do Mar Vermelho. Em seguida, o povo inteiro foi atrás e o povo judeu atravessou o Mar Vermelho. No final das contas, os egípcios foram afogados lá e morreram. E assim foi concluída a salvação dos judeus do Egito. Esse foi o
ponto final, porque mesmo que eles já saíram do Egito, enquanto os egípcios estavam perseguindo eles, ainda não tinha terminado. Foi selada a Yetziat Mitzrayim com a Kriyat Yam-Suf, a abertura do Mar Vermelho, e os egípcios morrendo afogados lá no mar. Nesse episódio a gente pode aprender uma lição muito grande. A gente tem que saber que na vida, muitas vezes a gente tem que dar certos passos que realmente parecem coisas difíceis, coisas que estão acima do nosso alcance, mas às vezes são coisas importantes para a nossa vida. Vamos pegar algum exemplo. Uma pessoa, ela quer, por exemplo, na casa dele, começar a comer uma comida kasher. Então, logo em seguida, quando a pessoa já cogita essa possibilidade, vem na cabeça dela um monte de pensamentos assim: mas como que vai ser agora? Vou ser kasher? Tem que mudar toda a minha cozinha, as panelas, vai ser uma confusão, vai dar briga, vou passar fome, não vou ter o que comer. E um monte de pensamentos assim, empecilhos que possam vir a acontecer, que a pessoa já, só de pensar naquilo, já desiste. Mas muitas vezes a gente tem que pensar assim: não, eu vou ser corajoso, vou dar o primeiro passo. Não preciso fazer tudo de uma vez só. Nem quando a pessoa vai entrando no mar, primeiro vai os pés, entram na água, depois a água chega até o joelho, até a cintura, uma progressão. A pessoa começa, olha, vou começar não comendo carne fora, depois a pessoa vou comprar produtos kasher, mesmo que as panelas ainda não são kasher, vou começar etapa por etapa, e no final é sempre a dificuldade inicial, que a gente viu com o Nachshon ben Aminadab, ele estava quase afogando, não foi fácil, mas depois que a pessoa faz o sacrifício, ela dá aquele primeiro passo, quebra a casca que vem antes do fruto, a pessoa consegue, as portas se abrem e a coisa fica muito mais fácil depois. E é assim, sempre assim na vida. Tem uma expressão que nossos sábios dizem: Kol atchalot kashot. Todos os inícios são difíceis. Por quê? Porque muitas vezes Deus, ele quer ver até que ponto a gente está difícil a sacrificar, a se esforçar, porque esse esforço que a gente faz, Deus aprecia ele muito. Deus não aprecia só os resultados, ele aprecia o nosso esforço. Uma pessoa que se esforçou, não foi fácil para ela, mas ela fez o que estava no alcance dela. Ela se esforçava, esse esforço tem um valor muito grande, a tal ponto que nossos sábios dizem: Tová echat betzar memea shelo betzar. Uma mitzvah que é feita com dificuldade, com esforço, tem um valor como 100 mitzvot que a pessoa faz sem se esforçar, sem ter que se empenhar, sem dificuldade. Que Deus, ele mede o esforço, é outra coisa. Esse sacrifício que a gente demonstra para Deus mostra o nosso verdadeiro amor por Deus. Quando a pessoa está disposta a ser uma mãe que se sacrifica pelo seu filho, da dedicação, do seu tempo, noites em claro para cuidar do seu filho, esse esforço, esse sacrifício da mãe mostra o verdadeiro amor que essa mãe tem pelo filho. Lembrei de uma história, que essa história ilustra como que a gente, dando o primeiro passo, como que Deus nos ajuda, depois as portas se abrem, muita coisa boa vem para a pessoa depois. Tinha uma mulher, que era uma mulher não religiosa, que ela foi contratada para trabalhar num banco, num bairro religioso aqui de Jerusalém. E pelo fato de ser um bairro religioso e tal, o gerente do banco falou: olha, por respeito aos clientes que estão aqui, por favor, se vestir de uma maneira assim, mais decente, um pouco mais coberta, sem coisas muito extravagantes demais ou coisas muito ousadas. Uma roupa que nem uma pessoa quando vai, por exemplo, num lugar sério, numa empresa, quando tem um julgamento jurídico, a pessoa está sempre bem vestida, os empresários sempre bem vestidos. Então, olha, se vista de uma maneira adequada, por respeito às pessoas que estão aqui. Então, olha, sem problema nenhum. Se eu trabalhasse num banco, numa empresa, tem gente também já vai com seu uniforme e tudo, então, perfeito, sem problema nenhum. E essa pessoa trabalhou naquele banco durante alguns meses. E um certo dia, ela foi convidada para um casamento de uma amiga dela. Um casamento, era uma época de verão, um dia muito quente. E ela estava se preparando para o casamento. Ela foi pegar as roupas no armário. De repente ela começou a ver que as roupas que ela tinha com decotes, tal, ela não estava se sentindo tão à vontade de vestir essas roupas. Ela colocava, se olhava no espelho e falou: não sei, não estou conseguindo colocar essa roupa. No final das contas, ela resolveu pegar uma roupa com tzniut, uma roupa com mais decência, uma roupa mais adequada, e ela vestiu essa roupa e foi para o casamento. De repente no táxi ela começou a pensar, falou: o que está acontecendo comigo? Pô, estou mudando? O que é isso? Eu nunca usei uma roupa dessas para ir para um casamento? Será que eu estou
tô ficando bitolada, não sei o que está acontecendo comigo. Nunca me vesti dessa maneira. E ela estava até estranhando, porque o que aconteceu? Ela foi quase algo automático, assim, que ela se vestiu dessa maneira. E depois ela pensou, por que eu fiz isso? Mas ela viu que realmente não estava se sentindo à vontade com as outras roupas e foi assim pro casamento. Já que ela não estava tão acostumada assim no casamento, as pessoas dançando, estava quente. Então no meio do casamento ela, ai, tô sufocada, tá muito quente aqui. Ela foi pro terraço, para um lugar afora, respirar um pouco de ar, sem dar uma arejada, porque estava muito quente lá dentro. Quando ela foi voltar para o salão, ela olhou para trás e quase caiu para trás também, porque ela viu que já não tinha mais salão. Esse episódio foi um episódio que aconteceu faz quase 10 anos aqui em Jerusalém, num salão de festas chamado Lamé Versailles, que é naquela cidade da França, Versailles, que simplesmente eles tinham feito uma reforma naquele salão de festas e tirado muitas colunas de apoio do teto, e tinha tanta gente dançando naquele casamento que simplesmente o teto caiu e mais ou menos umas 40, 50 pessoas faleceram nesse episódio. Simplesmente caíram do teto, tem uma altura muito alta, e muitas pessoas morreram. E foi justo no instante que aquela pessoa que tinha se vestido com tzniut, tinha saído do casamento, que estava quente, que ela estava com uma roupa um pouco mais coberta, e ela se salvou pelo mérito da sua tzniut. Aqui a gente vê que realmente para ela não foi fácil desses primeiros passos. Todo mundo comentou, o que é isso? O que é essa roupa? Não te conheço assim, tá parecendo uma freira, o que é isso? Tal. Às vezes não é agradável alguns comentários que as pessoas fazem. Vão me olhar diferente, eu não estou acostumado, é um pouco quente essa roupa, quero algo mais decotado, mais leve, uma coisa mais que eu me sinto mais à vontade. É difícil, não é fácil. Mas muitas vezes quando a gente dá o primeiro passo, o difícil é pular no mar. Mas a gente viu com o Nachshon ben Aminadav, ele foi o que pulou no mar. E pelo mérito dele o povo inteiro se salvou. Ele foi o chefe da tribo de Judá. Quando as tribos tinham que fazer alguma atividade lá no Bet HaMikdash, a primeira tribo que estava no deserto, quando o povo ele saía de um lugar para o outro, era a tribo de Judá. A primeira tribo que fazia um sacrifício no Mishkan que tinha no deserto, era a tribo de Judá. O reinado no povo de Israel, o rei Davi também é da tribo de Judá. A gente viu que às vezes é difícil pular no mar, é um sacrifício, mas cada sacrifício que a gente faz, Deus ele abre para a gente portas muito grandes. A coisa fica fácil depois. O difícil mesmo é pular no mar. O difícil mesmo é dar o primeiro passo. Aqui a gente aprende a parashá dessa semana. A gente não tem medo, precisa ter medo de ser feliz. A gente tem que dar o primeiro passo na nossa vida, mesmo que é difícil, nunca desistir. A gente tenta, no máximo não conseguimos, mas pelo menos tentamos. O principal é dar o primeiro passo e pular no mar. Shabbat Shalom, Umevorach.